No silêncio sufocante de uma vila perdida no coração de Minas Gerais, onde as luzes das casas mal cortavam a escuridão, Lucas sentia seu peito apertar. Era uma noite quente, daquelas que grudam a camisa na pele e fazem o ar parecer pesado, carregado de segredos. Ele, um jovem de 22 anos, magro, com olhos inquietos e cabelo bagunçado, estava parado atrás da cerca viva que separava sua casa da de Mariana. A vila, com suas ruas de terra e o murmúrio constante dos grilos, parecia dormir, mas Lucas não conseguia fechar os olhos, não quando ela estava tão perto. Mariana, 32 anos, era o tipo de mulher que fazia os homens virarem a cabeça sem querer. Não era só a beleza, embora seus cabelos castanhos longos, que caíam em ondas suaves sobre os ombros, e os olhos cor-de-mel, que pareciam guardar mil histórias, fossem impossíveis de ignorar. Era algo mais. O jeito como ela se movia, com uma mistura de graça e cansaço, como se carregasse o peso do mundo, mas ainda dançasse com ele. Casada com João, um homem trabalhador, mas distante, e mãe de Pedro, um menino de 10 anos de olhos curiosos, Mariana era o centro das fantasias de Lucas. E ele sabia que isso era errado. Sabia, mas não conseguia parar. A casa de Mariana ficava a poucos metros da dele, tão perto que nas noites quietas, Lucas podia ouvir o som da água correndo no banheiro dela. Era lá, naquele pequeno cômodo de azulejos gastos, que ele a espionava. Não era algo que ele planejava no começo. Um dia, enquanto jogava uma bola no quintal, notou um pequeno buraco na parede de madeira do banheiro. A curiosidade venceu, e desde então, aquele buraco se tornou seu segredo mais sombrio. Ele a via, noite após noite, sob o brilho fraco da lâmpada, a água escorrendo por sua pele, o corpo desenhado com curvas que pareciam esculpidas por um artista. Lucas sabia que estava errado, mas cada vez que pensava em parar, algo dentro dele gritava mais alto. Naquela noite, o calor era insuportável. Lucas, deitado em sua cama, revirava-se incapaz de dormir. A imagem de Mariana não saía de sua cabeça. Ele se levantou, vestiu uma camiseta velha e, com o coração disparado, saiu pela porta dos fundos. A vila estava silenciosa, exceto pelo latido distante de um cachorro. Oh, ele caminhou até a cerca viva, o corpo tenso, os sentidos aguçados. Cada passo parecia ecoar como um trovão em seus ouvidos. Chegando ao banheiro, ele se abaixou, o rosto próximo ao buraco. A luz estava acesa. Seu coração deu um salto. Lá estava ela, Mariana, de costas, desabotoando a blusa com movimentos lentos, como se o calor a estivesse esgotando. A blusa caiu no chão, revelando a pele clara, brilhando sob a luz amarelada. Lucas prendeu a respiração. O vapor da água quente começava a subir, embaçando o ar. Ela se virou, e por um instante, seus olhos pareceram encontrar os dele. Ele congelou. Mas não, ela não podia vê-lo, não ali, escondido na escuridão. Ainda assim, o medo o fez recuar, o coração batendo tão forte que ele achou que poderia desmaiar. Ele voltou para casa, mas a imagem dela não o deixou. Era como se ela estivesse gravada em sua mente, cada curva, cada movimento. Lucas sabia que não podia continuar assim, mas a vontade era mais forte que a razão. Ele precisava estar mais perto, precisava dela. E foi então que a ideia nasceu, perigosa e irresistível. Ele não queria apenas olhar, queria tocar, queria que ela soubesse que ele existia. No dia seguinte, a vila estava agitada com os preparativos para o São João, a festa que transformava as ruas em um mar de bandeirinhas coloridas e cheiro de milho assado. Lucas aproveitou a distração geral para se aproximar da casa de Mariana. João estava fora, trabalhando na roça, e Pedro brincava com os amigos na praça. Era a oportunidade perfeita. Ele bateu na porta, fingindo naturalidade, mas suas mãos tremiam. Mariana? Chamou, a voz um pouco rouca. Ela apareceu na porta, vestindo um vestido leve que abraçava seu corpo de uma forma que fez Lucas engolir em seco. O cabelo estava preso em um coque frouxo, e algumas mechas caíam sobre o rosto. Ela limpou as mãos em um pano de prato, franzindo a testa. Lucas, o que foi? Perguntou, o tom desconfiado. Eu vim pedir um pouco de açúcar. Minha mãe tá fazendo bolo pro São João e acabou o açúcar em casa. Mentiu ele, forçando um sorriso.
Mariana hesitou, mas assentiu. Tá bom, espera aí. Ela virou as costas e Lucas a seguiu com os olhos enquanto ela entrava na cozinha. O vestido balançava levemente a cada passo, e ele sentiu o calor subir pelo pescoço. Quando ela voltou com um potinho de açúcar, ele pegou o recipiente, mas seus dedos roçaram os dela de propósito. Mariana recuou, o olhar endurecendo. Pronto, toma. Agora vai, que eu tenho coisa para fazer, disse ela, cruzando os braços. Lucas sorriu, mas não se moveu. Você tá bonita hoje, sabia? O rosto dela mudou. Uma mistura de surpresa e desconforto passou por seus olhos. Para com isso, Lucas, vá embora. Ele deu um passo à frente, o coração acelerado. Só tô falando a verdade, Mariana. Você é diferente. Não é como as outras. Chega. Ela levantou a voz, mas não alto o suficiente para chamar a atenção. Não fala essas coisas. Eu sou casada, Lucas. E você é só um garoto. As palavras o atingiram como um soco, mas também acenderam algo dentro dele. Um garoto? Ele não era mais um garoto. Ele queria provar isso, queria que ela visse. Sem pensar, ele se aproximou mais, o espaço entre eles diminuindo perigosamente. Mariana, eu não consigo parar de pensar em você, confessou, a voz baixa, quase um sussurro. Toda noite, eu te vejo. Sei que não devia, mas... Os olhos dela se arregalaram. O quê? O que você está dizendo? Ele percebeu o erro tarde demais. A verdade escapou, e agora não havia volta. Eu te vejo, no banheiro, pelo buraco na parede. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Mariana passou de choque para a raiva, e então para algo que Lucas não conseguiu decifrar. Medo? Vergonha? Ela deu um passo atrás, as mãos tremendo. Você tá me espionando? A voz dela era um fio quase inaudível. Como você ousa? Eu não queria. Lucas tentou se explicar, as palavras saindo emboladas. Foi sem querer no começo, mas depois... Eu não consegui parar. Você é tão... Cala a boca. Ela o interrompeu, os olhos brilhando com lágrimas. Sai da minha casa, agora. Mas Lucas não se moveu. Algo dentro dele, uma mistura de desespero e desejo, o fez dar outro passo. Ele segurou o braço dela, não com força, mas o suficiente para impedi-la de se afastar. Mariana, por favor, me escuta. Eu sei que é errado, mas eu te quero. Ela tentou se soltar, mas ele a puxou para mais perto. O cheiro dela, uma mistura de sabonete e algo doce, o deixou tonto. Por um instante, os dois ficaram parados, o ar entre eles carregado de tensão. Então, num impulso que ele não conseguiu controlar, Lucas a beijou. Foi rápido, desajeitado, mas cheio de uma paixão que ele nunca havia sentido antes. Mariana o empurrou com força, o rosto vermelho de raiva e pânico. Para, você tá louco? João pode chegar a qualquer momento. Pedro tá na praça. E se alguém viu você aqui? Ninguém viu, disse ele, a voz trêmula, mas cheia de uma certeza perigosa. Eu fui cuidadoso. Cuidadoso? Ela riu, um som amargo. Você tá destruindo tudo, Lucas. Minha vida, minha família. Sai daqui antes que eu grite. Mas ele não foi. Em vez disso, ele a puxou novamente, e dessa vez ela não resistiu tão rápido. Havia algo nos olhos dela, uma fraqueza momentânea, como se, por uma fração de segundo, ela também quisesse ceder. Foi o suficiente para Lucas. Ele a levou para dentro, para a cozinha escura, onde as sombras os engoliram. As mãos dele encontraram a cintura dela, e por um momento, o mundo lá fora deixou de existir. Não, murmurou ela, mas a voz era fraca, quase um pedido. Isso é errado, Lucas. Para. Ele não parou. O desejo era mais forte que qualquer coisa. As mãos dele subiram pelo corpo dela, sentindo cada curva, cada pedaço de pele que ele só havia imaginado antes. Mariana tentou se afastar, mas seus movimentos eram hesitantes, como se uma parte dela estivesse lutando contra si mesma. E então, num momento de fraqueza, ela cedeu. Foi rápido, intenso, um erro que ambos sabiam que mudaria tudo. Quando acabou, o silêncio voltou, pesado como chumbo. Mariana se afastou, ajeitando o vestido com mãos trêmulas.
Isso nunca aconteceu, disse ela, a voz quebrada. Você vai embora agora e nunca mais vai falar disso, entendeu? Lucas abriu a boca para responder, mas algo o interrompeu. Ele pegou o celular no bolso e o brilho da tela iluminou o rosto dela. Mariana congelou. No vídeo, gravado sem que ela percebesse, estava ela, no banheiro, sob o chuveiro, alheia ao olhar que a devorava. O rosto dela passou de raiva para puro pavor. "O que é isso?" perguntou ela, a voz tremendo. Você, você gravou? Eu não ia mostrar para ninguém, disse ele, mas as palavras soaram vazias até para ele mesmo. Eu só queria ter você comigo. Apaga isso agora. Ela tentou pegar o celular, mas ele o afastou. Lucas, por favor. Se João vir isso, se alguém souber, minha vida acaba. Ele viu o desespero nos olhos dela e pela primeira vez sentiu uma pontada de culpa, mas também sentiu o poder. Ela estava nas mãos dele. Eu apago, disse ele, a voz baixa. Mas só se você prometer que não vai contar nada. Mariana o encarou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é um monstro, sussurrou ela. As palavras o atingiram, mas ele não recuou. Em vez disso, guardou o celular no bolso e deu um passo para trás. Eu não quero te machucar, Mariana. Só quero você. Ela não respondeu. Apenas virou o rosto, como se não pudesse suportar olhar para ele. Lucas saiu da cozinha, o coração disparado, a mente em um turbilhão. Ele atravessou a cerca-viva, o corpo ainda quente do toque dela, mas a culpa começava a rastejar por dentro. Quando chegou ao quintal de casa, parou, olhando para o céu sem estrelas. O que ele tinha feito? E por que, mesmo sabendo que era errado, ele ainda queria mais? Ele se abaixou na grama, o celular ainda na mão, o vídeo queimando em sua memória. O peso do celular, no bolso de Lucas, parecia queimar sua perna enquanto ele atravessava o quintal escuro, deixando para trás a casa de Mariana. A noite, quente e pegajosa, envolvia a vila como um manto, mas dentro dele, uma tempestade de emoções rugia. A culpa o cutucava, sim, mas havia algo mais forte, algo que o fazia querer voltar, ignorar as lágrimas dela e se perder novamente naquele momento proibido. Ele parou perto da cerca-viva, o coração ainda disparado, e olhou para trás. A luz da cozinha de Mariana já estava apagada, como se ela quisesse apagar o que tinha acabado de acontecer. Mas Lucas sabia que não era tão simples, não para ele. Na manhã seguinte, a vila acordou com o frenesi dos preparativos para o São João. O som de marteladas ecoava enquanto os homens montavam as barracas na praça, e o cheiro de lenha queimada misturado com canjica doce pairava no ar. Lucas, com orelhas fundas de uma noite sem dormir, tentava se misturar à multidão. Ele carregava caixas de fogos de artifício para a festa, mas sua mente estava em outro lugar. Cada risada, cada conversa ao redor parecia abafada, como se o mundo inteiro fosse apenas um pano de fundo para o que ele sentia por Mariana. Ela estava lá, do outro lado da praça, ajudando a pendurar bandeirinhas coloridas. O vestido azul que usava era simples, mas abraçava suas curvas de uma forma que fez Lucas engolir em seco. Ele a observava de longe, escondido atrás de uma pilha de caixas, notando como ela sorria para as vizinhas, mas seus olhos pareciam distantes, carregados de um peso que só ele entendia. Ou pelo menos, era o que ele queria acreditar. Será que ela pensava nele? Será que mesmo com raiva, uma parte dela sentia o mesmo fogo que o consumia? Ei, Lucas, tá sonhando com o quê? A voz de Zé, um amigo da vila, o arrancou dos pensamentos. Ele deu um tapa no ombro de Lucas, rindo. Vai ficar aí parado ou vai ajudar? Tô indo, calma, murmurou Lucas, forçando um sorriso. Ele pegou uma caixa e caminhou em direção à barraca, mas seus olhos não desgrudavam de Mariana. Ela estava de costas agora, esticando uma corda de bandeirinhas, e o movimento fez o vestido subir um pouco, revelando a pele macia das coxas. Lucas sentiu o calor subir pelo pescoço. Ele precisava falar com ela. Precisava saber se o que aconteceu na noite passada tinha sido real ou apenas um lapso que ela já havia enterrado. A oportunidade veio no fim da tarde, quando o sol começava a se pôr.
tingindo o céu de laranja e dourado. João tinha saído para buscar mais lenha na roça, e Pedro estava com os amigos correndo atrás de um balão que nunca subia. A vila estava distraída, cada um ocupado com seus afazeres. Lucas esperou até que Mariana entrasse em casa, carregando uma cesta de roupas para lavar. Ele respirou fundo, limpou as mãos suadas na calça e atravessou a cerca viva com passos rápidos, mas silenciosos. O quintal dos fundos estava vazio, exceto pelo varal esticado entre duas árvores. Ele se aproximou da porta dos fundos, que dava para a cozinha, e bateu de leve. Nada. Bateu novamente, o coração na garganta. Finalmente, a porta rangeu, e Mariana apareceu. Seus olhos se arregalaram ao vê-lo, e ela cruzou os braços, como se quisesse se proteger. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, a voz baixa, mas afiada como uma faca. "Eu disse para não voltar." "Mariana, por favor, me escuta", disse Lucas, mantendo a voz calma, embora seu corpo tremesse. "Eu não vim para causar problema, só quero conversar." "Conversar?" Ela riu, um som seco sem humor. "Depois do que você fez, do que você gravou, não tem nada para conversar, Lucas. Lucas, sai daqui antes que alguém te veja." Ele deu um passo à frente, ignorando o aviso. "Eu sei que fui um idiota, mas o que aconteceu ontem, você também sentiu, não foi? Eu vi nos seus olhos." O rosto dela endureceu, mas por um instante, uma sombra de dúvida passou por seus olhos. Ela desviou o olhar mordendo o lábio. "Você não sabe do que está falando. Eu tenho uma família, Lucas, um marido, um filho. O que aconteceu foi um erro que nunca vai se repetir." As palavras doeram, mas Lucas não recuou. Ele se aproximou mais, o espaço entre eles diminuindo até que ele pudesse sentir o calor do corpo dela. "E se não for um erro?" sussurrou ele, os olhos fixos nos dela. "E se for algo que nós dois queremos, mas temos medo de admitir?" Mariana abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Ela parecia dividida, como se uma parte dela quisesse gritar e outra quisesse ceder. Lucas aproveitou a hesitação. Ele segurou a mão dela delicadamente e a puxou para dentro da cozinha. A porta se fechou atrás deles, mergulhando os dois na penumbra. O cheiro de sabão e roupas limpas encheu o ar, misturado com algo mais, o perfume dela, suave, mas inebriante. "Não", murmurou ela, mas não tentou se afastar. Seus olhos, agora tão próximos, brilhavam com uma mistura de medo e algo que Lucas não queria nomear, mas que o fazia perder o controle. Ele se inclinou, os lábios roçando os dela, e dessa vez ela não o empurrou. O beijo foi lento no começo, hesitante, mas logo se transformou em algo faminto, desesperado. As mãos dele encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto, e ela, contra toda a lógica, respondeu, as mãos subindo pelos ombros dele. A cozinha, com seus azulejos gastos e a mesa de madeira simples, tornou-se o palco de um desejo que nenhum dos dois podia mais negar. As roupas caíram uma a uma, e o calor dos corpos se misturou ao calor da noite. Foi rápido, intenso, como uma chama que consome tudo em seu caminho. Quando acabou, eles ficaram parados, ofegantes, o silêncio entre eles carregado de culpa e desejo. Mariana foi a primeira a se mover. Ela pegou o vestido do chão, vestindo-o com movimentos rápidos, como se quisesse apagar o que tinha acabado de acontecer. "Isso não pode continuar", disse ela, a voz trêmula. "Você não entende o que está fazendo comigo, com a minha vida." "Então por que você não me parou?" perguntou Lucas, a voz rouca. Ele ainda estava de pé, a camisa desabotoada, o peito subindo e descendo. "Por que você também quis?" Ela o encarou, os olhos brilhando com lágrimas. "Porque eu sou humana, Lucas. Porque às vezes a solidão pesa mais do que a razão. Mas isso não significa que tá certo." As palavras o atingiram como um raio. Solidão. Era a primeira vez que ela dava um vislumbre do que sentia, e Lucas sentiu uma pontada de esperança. Talvez ela não o odiasse. Talvez, no fundo, ela também quisesse estar com ele. Mas antes que ele pudesse dizer algo, um barulho o fez congelar. Passos, pequenos, rápidos, vindo do quintal. "Mãe?"
A voz de Pedro cortou o silêncio como uma lâmina. Tá aí? Mariana ficou pálida. Ela empurrou Lucas para o canto da cozinha, onde as sombras eram mais densas. Fica quieto, sussurrou ela, o pânico evidente em sua voz. Se ele te vir, estamos acabados. Lucas se encolheu contra a parede, o coração batendo tão alto que ele achava que Pedro poderia ouvir. Mariana abriu a porta, forçando um sorriso. Tô aqui, meu amor. O que foi? Tô com fome, disse Pedro, a voz sonolenta. Tem alguma coisa para comer? Claro, vem comigo, respondeu ela, puxando o menino para dentro da casa, longe da cozinha. Lucas esperou, o corpo tenso, até ouvir os passos dele se afastarem. Só então ele se permitiu respirar. Ele saiu pela porta dos fundos, o corpo ainda tremendo, e correu para casa, a mente em um turbilhão. Naquela noite ele não dormiu. Deitado em sua cama com o celular ao lado, ele repassava cada momento na cozinha. O toque dela, o som da respiração dela, a confissão sobre a solidão, mas também o medo nos olhos dela, o pânico quando Pedro apareceu. Ele sabia que estava brincando com fogo, mas a chama era tão quente, tão viciante, que ele não conseguia parar. Ele pegou o celular e abriu o vídeo novamente. A imagem de Mariana sob o chuveiro encheu a tela, e ele sentiu o desejo e a culpa se misturarem em seu peito. Ele apagou o vídeo, não porque ela pediu, mas porque, pela primeira vez, ele sentiu que precisava fazer algo certo. Mas isso não mudava o que ele queria. Não mudava o fato de que, mesmo agora, ele daria qualquer coisa para estar com ela de novo. Ele fechou os olhos, a imagem dela ainda viva em sua mente, e deixou a noite engoli-lo, sabendo que o amanhã traria novas tentações. Sob a luz fraca da lua, Lucas deslizou pela cerca viva, o coração ainda disparado pelo susto de quase ser pego por Pedro. A vila, envolta no silêncio da noite, parecia vigiá-lo, como se as sombras das casas soubessem do seu segredo. Ele chegou ao quintal de casa, o suor frio escorrendo pela nuca, e se encostou na parede de madeira, tentando acalmar a respiração. A imagem de Mariana, pálida e desesperada, não saía de sua cabeça, mas, mais do que o medo, era o toque dela, a confissão sussurrada sobre a solidão que o fazia querer voltar. Ele sabia que estava cruzando uma linha da qual não havia retorno, mas o desejo era como uma correnteza, puxando-o avinhando cada vez mais fundo. No dia seguinte, a vila pulsava com a energia do São João. As ruas de terra estavam cheias de crianças correndo com balões coloridos, enquanto o som de sanfonas ecoava pelas barracas montadas na praça. Lucas tentava se manter ocupado, ajudando a carregar mesas para a festa, mas seus olhos sempre encontravam Mariana. Ela estava lá, servindo quentão em copos de plástico, o sorriso forçado enquanto conversava com as vizinhas. O vestido florido que usava dançava com a brisa, e Lucas não conseguia evitar imaginar as curvas escondidas sob o tecido leve. Ele queria se aproximar, dizer algo, mas o peso das palavras dela, isso não pode continuar, o mantinha à distância. João, o marido de Mariana, apareceu na praça no fim da manhã, carregando um saco de milho. Ele era um homem robusto, de pele queimada pelo sol, com um jeito sério que intimidava Lucas. Ultimamente, João parecia mais calado, o olhar perdido, como se pressentisse algo. Lucas o observava de longe, notando como ele se aproximava de Mariana, colocando a mão em seu ombro. Ela sorriu, mas o gesto parecia mecânico, como se estivesse representando um papel. Lucas sentiu uma pontada de ciúmes, misturada com culpa. Ele queria ser aquele que a tocava, que a fazia sorrir de verdade, mas sabia que, para João, ele não passava de um vizinho qualquer, um garoto sem importância. À tarde, enquanto a vila se preparava para a fogueira da noite, Lucas encontrou uma desculpa para ir à casa de Mariana. Ele precisava de uma ferramenta, disse a si mesmo, mas no fundo sabia que era só uma forma de vê-la. Bateu na porta, o coração acelerado, e esperou. Quando Mariana abriu, seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Ela cruzou os braços, bloqueando a entrada. "O que você quer agora?" perguntou, a voz baixa, mas carregada de tensão. "Não chega o que já fez?" "Eu só vim pegar um martelo", mentiu Lucas, tentando soar casual.
Meu pai tá consertando a cerca e... Não minta pra mim, cortou ela, os olhos faiscando. Você acha que eu sou idiota? Depois de tudo, você ainda tem coragem de aparecer aqui? Ele baixou e eu baixou o olhar sentindo o peso da verdade. Tá bom, eu vim te ver. Não consigo parar de pensar em você, Mariana. O que aconteceu? Eu sei que foi errado, mas também sei que você sentiu algo. Você mesma disse que tá sozinha. Ela deu um passo à frente, o rosto tão perto que ele podia sentir o calor de sua respiração. Não ouse usar isso contra mim, sussurrou ela, a voz tremendo de raiva. Eu fui fraca, sim, mas não significa que quero isso. Não significa que quero você. Eu tenho uma família, Lucas. Um filho que precisa de mim. Um marido que, mesmo com seus defeitos, não merece isso. As palavras o feriram, mas também acenderam uma faísca de desafio. Então por que você não contou para ele? Perguntou, a voz firme. Se é tão errado, por que não acabou com isso de uma vez? Mariana hesitou, e aquele momento de silêncio foi tudo que Lucas precisava. Ele segurou o braço dela, puxando-a para dentro da casa antes que ela pudesse protestar. A porta se fechou com um clique suave, isolando-os do mundo. A sala estava escura, as cortinas bloqueando a luz do sol, e o ar parecia carregado de eletricidade. Ele a encostou na parede, os corpos tão próximos que ele podia sentir o calor dela. Para, Lucas, disse ela, mas a voz era fraca, quase um murmúrio. Por favor, para. Mas ele não parou. Os lábios dele encontraram os dela, e por um instante ela resistiu, as mãos empurrando seu peito. Mas então, como se uma barreira invisível tivesse se quebrado, ela cedeu. O beijo se aprofundou, cheio de desespero e Aí. As mãos dele deslizaram pelo corpo dela, traçando cada curva que ele conhecia tão bem de suas noites de voyeurismo. O vestido caiu no chão, e a pele dela, quente e macia, era tudo o que ele podia sentir. Eles se moveram para o sofá, o mundo lá fora desaparecendo, enquanto se entregavam a um momento que ambos sabiam que era um erro. Quando acabou, o silêncio voltou, pesado e sufocante. Mariana se levantou, puxando o vestido com mãos trêmulas. Isso foi a última vez, disse ela, a voz quebrada. Eu juro, Lucas. Se você aparecer de novo, eu conto tudo para João. Não me obrigue a fazer isso. Ele abriu a boca para responder, mas um barulho no quintal o interrompeu. Passos, pesados, diferentes dos de Pedro. Mariana congelou, o pânico estampado no rosto. É ele, sussurrou ela, empurrando Lucas em direção à porta dos fundos. Sai, agora! Lucas correu para o quintal, o coração na garganta, e se escondeu atrás de uma pilha de lenha. Ele ouviu a voz de João, grave e desconfiada, chamando Mariana. Onde você estava? Tô te procurando há um tempo. Eu estava arrumando a casa, respondeu ela, a voz trêmula. Lucas podia imaginar o esforço que ela fazia para parecer normal. Ele ficou lá, imóvel, o suor escorrendo pelo rosto enquanto João entrava na casa. Só quando a porta se fechou ele se atreveu a respirar. Naquela noite, a fogueira do São João iluminava a vila, o crepitar da lenha misturando-se ao som de risadas e músicas. Lucas estava na praça, mas não conseguia aproveitar. Ele via Mariana de longe, dançando com João, o sorriso forçado enquanto o marido a segurava pela cintura. Cada toque entre eles era como uma facada em seu peito. Ele queria acreditar que ela estava fingindo, que o que tinham era mais forte, mas a dúvida começava a crescer. E se ela realmente quisesse parar? E se para ela ele fosse apenas um erro passageiro? Ele decidiu tentar mais uma vez. Esperou até que a festa estivesse no auge, com todos distraídos pela quadrilha e pelos fogos de artifício. Sob a cobertura da escuridão, ele se esgueirou até o quintal de Mariana. A casa estava silenciosa, as luzes apagadas, exceto pelo brilho fraco vindo do banheiro. Ele se aproximou, o coração acelerado, e espiou pelo buraco na parede. Lá estava ela, sob o chuveiro, a água escorrendo pelo corpo como uma cascata. Mas dessa vez, algo estava diferente. Ela parecia tensa, os ombros curvados, como se carregasse um peso invisível.
Lucas sentiu uma pontada de culpa, mas o desejo ainda era mais forte. Ele queria entrar, tocar nela, fazer com que ela esquecesse tudo. Mas antes que pudesse agir, um movimento no quintal o fez recuar. Uma sombra pequena, quase imperceptível, passou pela cerca. Era Pedro. O menino parou, olhando na direção do banheiro, como se tivesse ouvido algo. Lucas se encolheu atrás de uma árvore, o coração disparado. Pedro ficou lá por alguns segundos, depois correu de volta para a praça, provavelmente para chamar o pai. Lucas sabia que não podia ficar. Ele correu, tropeçando nas raízes, até chegar ao seu quintal. Deitado na cama, com o rosto enterrado no travesseiro, ele tentou apagar a imagem de Pedro. O menino tinha visto algo, sabia que ele estava lá. A culpa, que antes era apenas um sussurro, agora gritava em sua mente. Ele estava destruindo a vida de Mariana, a vida de uma família. Mas mesmo assim, a ideia de desistir dela era insuportável. Ele pegou o celular, as mãos trêmulas, e abriu a galeria. O vídeo que ele havia apagado não estava mais lá, mas a memória de Mariana, nua e vulnerável, ainda queimava em sua mente. Ele se levantou, caminhando até a janela. A fogueira na praça ainda brilhava, e ele podia ouvir o som distante da música. Em algum lugar lá fora, Mariana estava com João, fingindo que nada havia mudado. Mas Lucas sabia que tudo tinha mudado, e enquanto olhava para o céu sem estrelas, ele se perguntou até onde estava disposto a ir para tê-la. A luz distante da fogueira tremeluzia no horizonte, mas para Lucas a noite parecia mais escura do que nunca. Ele ficou parado na janela, o peito apertado por uma mistura de desejo e remorso. A música do São João, que antes enchia a vila de vida, agora soava como um eco vazio, incapaz de abafar os pensamentos que giravam em sua cabeça. Pedro tinha visto algo. Aquele olhar curioso do menino, parado no quintal, era como uma lâmina cravada em sua consciência. Lucas fechou os olhos, tentando apagar a imagem, mas tudo o que via era Mariana, o corpo dela sob o chuveiro, os olhos cheios de lágrimas, a voz implorando para que ele parasse. Ele queria obedecer, queria ser melhor, mas algo dentro dele se recusava a soltá-la. Os dias seguintes foram um borrão de tensão. A vila, ainda vibrando com os resquícios da festa, parecia alheia ao turbilhão que consumia Lucas. Ele evitava a praça, onde as barracas estavam sendo desmontadas, e se mantinha ocupado com tarefas na roça, cortando lenha e ajudando o pai a consertar uma cerca quebrada. Mas cada martelada era uma tentativa vã de silenciar a culpa. Ele não conseguia parar de se perguntar: será que Pedro tinha contado algo a João? Será que Mariana, com medo, decidira confessar tudo? A ideia de ser exposto, de enfrentar o julgamento da vila, o fazia estremecer. Mas, mais do que isso, o pensamento de perdê-la para sempre era o que mais doía. Mariana, por sua vez, parecia ter erguido um muro invisível. Quando Lucas a via, carregando cestas de roupas ou vendendo milho assado na porta de casa, ela mantinha o olhar baixo, os movimentos rápidos, como se quisesse apagar qualquer traço da intimidade que haviam compartilhado. Mas havia momentos breves e fugazes em que seus olhos se encontravam. Um segundo de hesitação, um brilho que ele não sabia se era raiva ou saudade. Esses instantes eram o suficiente para reacender a chama dentro dele, mesmo sabendo que cada passo em direção a ela era um passo rumo ao abismo. Uma tarde, enquanto o sol escaldante castigava a vila, Lucas viu sua chance. João tinha ido à cidade vizinha para comprar sementes, e Pedro estava na escola, participando de um ensaio para uma apresentação. A vila estava quieta, o calor mantendo todos dentro de casa. Ele atravessou o quintal com passos cuidadosos, o coração batendo forte, e bateu na porta dos fundos da casa de Mariana. Quando ela abriu, o rosto dela se fechou imediatamente. "Você não aprende, né?", disse ela, a voz baixa, mas carregada de frustração. "O que você quer agora, Lucas? Destruir tudo de uma vez?" Ele engoliu em seco, as palavras travadas na garganta. "Eu não vim brigar, só quero entender. Por que você está me evitando? Depois de tudo, você não pode fingir que nada aconteceu." Mariana cruzou os braços, o corpo tenso. "Acha que eu quero fingir? Acha que é fácil para mim?" A voz dela tremeu, e ela desviou o olho
o olhar como se doesse encará-lo. Você não entende, Lucas. Cada vez que te vejo, eu me lembro do quanto traí minha família, do quanto traí a mim mesma. As palavras o atingiram como um golpe, mas ele não recuou. E eu? Perguntou, a voz rouca. Você já pensou no que eu sinto? No quanto eu... Ele hesitou, as palavras pesando na língua. No quanto eu te amo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Mariana o encarou, os olhos arregalados, como se ele tivesse dito algo impossível. Então, ela riu, um som amargo que cortou o ar. Amor? Você chama isso de amor? Espionar, mentir, me arrastar para esse buraco? Isso não é amor, Lucas, é egoísmo. Ele sentiu o rosto queimar, mas antes que pudesse responder, ela continuou, a voz mais suave, quase quebrada. Eu não sou inocente nisso, eu sei. Fui fraca. João, ele tá sempre tão distante, tão preso no trabalho, e eu me senti sozinha. Mas isso não justifica o que fizemos. Não justifica o que você tá fazendo comigo. Pela primeira vez, Lucas viu além da mulher que ele desejava. Ele viu a dor, o peso que ela carregava, o medo de perder tudo. E pela primeira vez, ele sentiu que talvez fosse ele o vilão da história. Mas mesmo assim, uma parte teimosa dele se recusava a desistir. Ele deu um passo à frente, a mão esticada, querendo tocá-la, mas ela recuou. Não, disse ela, firme. Chega, Lucas. Se você se importa comigo, mesmo que seja um pouco, você vai embora, vai pra longe. Porque se isso continuar, vai destruir nós dois. As palavras eram um ultimato, mas para Lucas também era um desafio. Ele queria provar que ela estava errada, que o que sentiam era maior do que os erros. Mas antes que pudesse dizer algo, um barulho na rua o fez congelar. Era o som de um motor, o ronco familiar da caminhonete de João. Mariana empalideceu. Sai, sussurrou ela, empurrando-o para a porta dos fundos. Agora, Lucas, por favor. Ele correu, o coração disparado, e se escondeu atrás da cerca-viva, o corpo colado ao chão enquanto via João descer da caminhonete. O homem parecia cansado, mas havia algo em seu olhar, uma sombra de desconfiança que fez Lucas estremecer. Ele ficou lá, imóvel, até que João entrou na casa. Só então ele se levantou, o corpo tremendo, e voltou para casa. Naquela noite, a vila parecia menor, como se as paredes das casas estivessem se fechando ao seu redor. Lucas não conseguia ficar parado. Ele caminhava pelo quintal, os pensamentos em um redemoinho. A confissão de Mariana sobre a solidão, o ultimato dela, a desconfiança de João, tudo isso pesava sobre ele como uma tempestade prestes a desabar. Ele sabia que precisava parar, mas a ideia de perdê-la era insuportável. Ele pegou o celular, quase por instinto, querendo abrir a galeria, mas lembrou que o vídeo não existia mais. Ainda assim, a memória dela, nua sob o chuveiro, era tão vívida que parecia real. Ele decidiu tentar uma última vez, não para tocá-la, não para forçar nada, mas para vê-la, para gravar na mente cada detalhe dela antes que o inevitável acontecesse. Sob a cobertura da noite, ele atravessou a cerca-viva mais uma vez, o coração batendo forte. A luz do banheiro estava acesa e ele se aproximou do buraco na parede, o corpo tenso. Lá estava ela, sob o chuveiro, a água escorrendo pelo corpo como uma pintura em movimento. Mas dessa vez, ele não sentiu apenas desejo. Havia algo mais, uma tristeza profunda, como se ele estivesse dizendo adeus. Ele ficou lá, parado, os olhos fixos nela, até que a luz do banheiro se apagou. Mariana saiu, embrulhada em uma toalha, e desapareceu dentro da casa. Lucas não se moveu. Ele ficou no quintal, as mãos cerradas, o peito apertado por uma dor que ele não sabia nomear. Pela primeira vez, ele entendeu que o que sentia por ela não era só desejo. Era algo maior, algo que ele nunca teria. Xox. Enquanto as estrelas brilhavam fracas no céu, ele se perguntou se seria capaz de deixá-la ir. As estrelas, frágeis pontos de luz em um céu que parecia engolir a vila, eram as únicas testemunhas do vazio que consumia Lucas. Ele permaneceu no quintal, os punhos cerrados, o corpo rígido enquanto a imagem de Mariana
embrulhada na toalha, desvanecia na escuridão da casa. A dor em seu peito não era mais apenas o fogo do desejo, era algo mais profundo, como se ele tivesse perdido algo que nunca realmente possuiu. Pela primeira vez, ele enfrentava a verdade. Amar Mariana significava machucá-la, e continuar naquele caminho só traria ruína. Ele respirou fundo, o ar quente da noite enchendo seus pulmões, e decidiu que precisava mudar. Não por ela, não por João, mas por si mesmo. Os dias que se seguiram foram marcados por uma quietude inquietante. A vila, agora livre do frenesi do São João, retomava sua rotina lenta, com o som de enxadas na roça e o murmúrio das conversas nas varandas. Lucas se jogou no trabalho, ajudando o pai a plantar milho e consertar o telhado da casa. Cada tarefa era uma tentativa de preencher o vazio, de manter as mãos ocupadas e a mente longe dela. Mas Mariana estava em tudo, no cheiro de terra molhada que lembrava o quintal dela, no som da água correndo que evocava o banheiro onde ele a espionara, até no vento que carregava o eco distante de sua voz. Ele a evitava, não por falta de vontade, mas porque sabia que cada encontro era uma tentação. Quando a via na rua, carregando sacolas ou brincando com Pedro, ele baixava o olhar e acelerava o passo, mas a vila era pequena e os caminhos sempre se cruzavam. Uma tarde, enquanto comprava pão na vendinha, ele a encontrou. Ela estava no balcão, escolhendo frutas, o cabelo preso em um rabo de cavalo frouxo, o vestido leve dançando com a brisa. Por um instante, seus olhos se encontraram e Lucas sentiu o coração disparar. Mas ela desviou o olhar, rápida, como se ele fosse um estranho. A rejeição doeu, mas também o fez perceber que ela estava tentando seguir em frente, e ele precisava fazer o mesmo. A ideia de deixar a vila começou a tomar forma. Um primo em Belo Horizonte havia mencionado um trabalho em uma construção, nada glamouroso, mas estável. Lucas nunca pensara em sair antes. A vila, com suas ruas de terra e rostos familiares, era tudo o que ele conhecia. Mas agora, cada canto daquele lugar parecia gritar o nome de Mariana. Ficar significava viver à sombra do que poderia ter sido, e ele não sabia se era forte o suficiente para resistir. Ele conversou com os pais, que, embora relutantes, apoiaram a decisão. Talvez seja bom para você, filho, disse a mãe, com um olhar que parecia enxergar mais do que ele contava. Crescer é em contato é encontrar seu próprio caminho. A partida foi marcada para o fim da semana. Lucas passou os dias arrumando uma mochila com roupas, ferramentas e poucas lembranças. Ele evitava o quintal dos fundos, o buraco na parede, qualquer coisa que pudesse puxá-lo de volta para ela. Mas a vila, como se zombasse de sua determinação, parecia conspirar para uni-los. Na véspera de sua partida, enquanto carregava um saco de milho para a carroça do pai, ele viu Mariana no portão de casa, varrendo a entrada. Ela estava sozinha, o rosto concentrado, o vestido azul colado ao corpo pelo calor. Ele hesitou, os pés grudados no chão, mas algo o impeliu a se aproximar. Mariana, chamou, a voz baixa, quase engolida pelo som da vassoura contra o chão. Ela parou, os ombros tensos, e o encarou. Seus olhos estavam cansados, mas havia uma força neles, como se ela tivesse encontrado um jeito de reconstruir o que ele havia quebrado. "O que você quer, Lucas?" perguntou, o tom neutro, distante. Eu vou embora amanhã", disse ele, as palavras saindo pesadas. "Para Belo Horizonte. Consegui um trabalho lá." Ela piscou, surpresa, mas não disse nada. Por um momento, o silêncio entre eles foi tudo o que existia. "Então vas." Ela assentiu, como se estivesse processando a informação. "Isso é bom para você", murmurou, voltando a varrer, embora o movimento parecesse mais uma forma de se ocupar do que uma necessidade real. "Eu só queria dizer." Ele respirou fundo, buscando coragem. "Desculpa. Por tudo. Por te machucar. Por ser egoísta. Eu nunca quis te fazer sofrer." Mariana parou novamente, os olhos fixos no chão. Quando falou, sua voz era suave, mas firme. "Você não me machucou sozinha, Lucas. Eu também fiz escolhas erradas, mas agora eu quero consertar isso, pelo meu filho, pelo meu marido."
E você precisa fazer o mesmo por você. As palavras eram gentis, mas cortavam como vidro. Ele quis dizer algo, talvez implorar por uma última chance, mas sabia que não havia mais espaço para isso. Ele assentiu, os olhos ardendo, e virou as costas. Enquanto caminhava para casa, sentiu um peso sair dos ombros, mas também uma saudade que sabia que carregaria para sempre. Belo Horizonte era um mundo diferente. As ruas cheias de carros, o barulho constante, os prédios que pareciam tocar o céu, tudo era novo, avassalador. O trabalho na construção era exaustivo, mas Lucas se entregava a ele, deixando o cansaço apagar os pensamentos sobre a vila. Ele dividia um quarto pequeno com outros trabalhadores, e à noite, enquanto os roncos enchiam o ar, ele escrevia. Não para Mariana, mas para si mesmo. Eram palavras soltas, fragmentos de culpa e arrependimento, como se colocá-las no papel pudesse libertá-lo. Meses depois, ele voltou à vila para visitar os pais. A viagem de ônibus foi longa, e cada quilômetro o fazia reviver memórias que ele achava que havia enterrado. Quando chegou, a vila parecia menor, mais quieta, como se o tempo tivesse suavizado suas bordas. Ele caminhava pelas ruas de terra, cumprimentando vizinhos quando a viu. Mariana estava na praça, ajudando a organizar uma quermesse. Ela ria, brincando com Pedro, enquanto João carregava caixas ao lado. Havia uma leveza nela que Lucas não via há muito tempo, como se ela tivesse encontrado paz. Ele ficou parado, à distância, observando. Ela não o viu, ou talvez tenha escolhido não olhar. Mas naquele momento, Lucas entendeu que ela estava onde pertencia. E ele, pela primeira vez, sentiu que também poderia encontrar seu lugar. Ele tirou um papel amassado do bolso, uma carta que escrevera para ela, cheia de pedidos de perdão e confissões que nunca enviaria. Ele a rasgou em pedaços pequenos, deixando o vento levá-los, e virou as costas, caminhando em direção à casa dos pais. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons de laranja, e Lucas sentiu pela primeira vez em muito tempo que poderia respirar sem o peso dela em seu peito. O crepúsculo envolvia a vila em um abraço quente, os tons alaranjados do céu refletindo nos olhos de Lucas enquanto ele caminhava para a casa dos pais. Os pedaços rasgados da carta que nunca entregaria a Mariana dançavam ao vento, espalhando-se pela rua de terra como folhas secas. Cada fragmento parecia carregar um pedaço de sua culpa, de seu desejo, de um amor que ele agora entendia que nunca poderia ser. A leveza que sentia no peito era nova, frágil, mas real. Pela primeira vez, ele não olhava para trás, não procurava a silhueta dela na praça. Ele estava, finalmente, aprendendo a deixar ir. A vida em Belo Horizonte havia mudado Lucas de maneiras que ele não esperava. O trabalho na construção, com suas longas horas sob o sol escaldante, moldara não só seu corpo, mas também sua mente. Ele era mais calado agora, mais pensativo. Os colegas de obra, com suas piadas e histórias, o acolheram como um dos seus. E aos poucos, Lucas encontrou um ritmo que o fazia sentir-se útil, necessário. Mas nas noites silenciosas, quando o barulho da cidade parecia se aquietar, ele ainda pensava em Mariana. Não com a obsessão de antes, mas com uma saudade suave, como quem lembra de um sonho que já não dói tanto. De volta à vila, ele passou os dias com os pais, ajudando a consertar o galinheiro e ouvindo as histórias da mãe sobre os vizinhos. A vila parecia a mesma, com suas casas de paredes descascadas e o som constante dos grilos ao entardecer. Mas Lucas a via com outros olhos. Ele não era mais o garoto impulsivo que se escondia atrás da cerca viva, movido por um desejo cego. Agora, ele entendia o peso das escolhas, o preço de cruzar linhas que não deveriam ser cruzadas. Uma noite, enquanto tomava café na varanda com o pai, ele viu Pedro correndo pela rua, uma bola de futebol surrada debaixo do braço. O menino acenou, um sorriso largo no rosto, e Lucas retribuiu, sentindo uma pontada de alívio. Pedro parecia feliz, alheio aos segredos que poderiam ter destruído sua família. Lucas se perguntou se Mariana algum dia contara algo a João, ou se ela, como ele, havia escolhido enterrar o passado para proteger aqueles que amava. Ele esperava que sim. No último dia de sua visita, a vila se reuniu para uma missa na pequena igreja da praça, uma tradição para agradecer pela colheita. Lucas hesitou, mas decidiu ir, mais por respeito aos pais do que por fé. A igreja estava cheia.
o cheiro de incenso misturando-se ao murmúrio das orações. Ele se sentou nos fundos, o olhar vagando pelos rostos conhecidos, até que a viu. Mariana estava algumas fileiras à frente, ao lado de João e Pedro. Ela usava um vestido branco simples, mas que realçava sua beleza de uma forma que ainda mexia com ele. João segurava a mão dela, e Pedro, inquieto, balançava as pernas no banco. Eles pareciam uma família, imperfeita, mas unida. Durante a missa, Lucas não rezou. Em vez disso, ele refletiu sobre o garoto que fora, sobre os erros que cometera, sobre a mulher que o fizera enxergar que amor não é posse, mas sacrifício. Ele percebeu que, ao deixar Mariana ir, ele não só a libertara, mas também a si mesmo. A culpa ela ainda estava lá, talvez sempre estivesse, mas agora era um lembrete, não uma corrente. Quando a missa terminou, as pessoas se espalharam pela praça, conversando e rindo sob as luzes amareladas dos postes. Lucas ficou para trás, observando de longe enquanto Mariana e João caminhavam para casa, Pedro correndo à frente. Ele não se aproximou, não precisava. Ver a paz dela era o suficiente. Ele sabia que nunca teriam uma conversa final, um fechamento limpo. A vida não era assim, mas naquele momento ele encontrou sua própria forma de encerrar o capítulo. De volta a Belo Horizonte, Lucas mergulhou na rotina com uma energia renovada. Ele começou a estudar à noite, sonhando com um futuro além da construção. Conheceu pessoas novas, riu com amigos, até saiu com uma garota que o fazia sorrir, embora seu coração ainda não estivesse pronto para se abrir completamente. A vila, Mariana. Tudo isso se tornou uma memória agridoce, uma parte de quem ele era, mas não de quem ele queria ser. A lição que Lucas carregava era simples, mas profunda. O desejo pode cegar, mas só enfrentando as consequências de nossos erros podemos encontrar o caminho de volta. Ele aprendeu que amor verdadeiro não prende, não destrói. Ele liberta, mesmo que isso signifique abrir mão do que mais se quer. E, acima de tudo, ele entendeu que crescer é escolher viver com as cicatrizes, mas não deixar que elas definam o futuro. Para quem ouve essa história, fica o convite. Pense nas suas escolhas, nas linhas que você cruza, nas pessoas que você pode machucar sem perceber. A vida é um equilíbrio delicado entre o que queremos e o que é certo. E às vezes a maior prova de amor é saber dizer adeus. Obrigado por acompanharem a jornada de Lucas e Mariana. Até a próxima história. Lucas pegou sua mochila, o peso dela familiar em seus ombros, e subiu no ônibus que o levaria de volta à cidade. Cidades. Enquanto a vila ficava para trás, ele olhou pela janela, o horizonte engolindo as últimas luzes da praça. Pela primeira vez, ele sorriu, não por esquecer, mas por finalmente entender.